vós também. Aí Tomé perguntou ao Senhor qual é o caminho que nos leva à eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus vai voltar a qualquer momento. A solução para o Brasil não é Bolsonaro. A solução para o Brasil é Jesus de Nazaré. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E não é Bolsonaro que vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Glória a Deus. Jesus é a salvação. É Ele que prometeu a salvação ao homem. O problema dessa nação é que nós estamos acreditando mais em um homem do que em Deus. Eu acredito que foi Deus que colocou Bolsonaro no poder, mas ele está fazendo muita coisa a favor do globalismo. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus é a solução para a nação brasileira. Jesus é a salvação para o Brasil. Nós temos que nos voltar à palavra de Deus, nação brasileira. Sangue do Cordeiro tem poder. Glória a Deus. Agora está aí o áudio. Glória. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Graças a Deus. Eu fiquei preocupado, pensei que ia ficar sem áudio. Meus irmãos, é um dia aí que nós devemos pensar. Irmã Sônia, irmã Edileuza, irmão Adilson, todos os irmãos que estão aí no Facebook, né? Foi um dia aí que grandes mudanças aconteceram no cenário mundial. E aquilo que nós vínhamos falando que não haveria intervenção militar no Brasil, isso não é um plano da nova ordem, não vai ser declarado estado de sítio, não vai ter intervenção militar. E foi mais aí uma cartada da nova ordem, né, dos globalistas na nação brasileira. Então agora, meu irmão, agora eu acredito, né, que ele deu um passo atrás, e ele não deu esse passo atrás por vontade própria. Ele teve que voltar atrás por aquele governo que eu chamo, obrigado, do governo invisível, né? Ele voltou atrás por causa do governo invisível, daqueles que governam. Vocês sabem que tá lá no site do Bolsonaro, no YouTube, tá lá no YouTube do Bolsonaro, antes de ele ser eleito, ele assinando o acordo com a secretária do grupo Bilderberg da América Latina.
Os irmãos estão vindo do culto do Zoom aí, a minha internet caiu bem na hora do final, foi uma benção a mensagem. E eu mostrei já em lives, né, o presidente Bolsonaro assinando um acordo bilateral, um acordo que ele não iria intervir na política externa do Brasil, né? Então agora, meu irmão, agora Deus abençoe o irmão Miros. Agora ele obedeceu novamente, né? Ele obedeceu novamente o sistema. Eles estavam vindo contra ele como um rolo compressor. Eu vou mostrar aqui para vocês o que o Dória falou. O Dória tirou sarro mesmo, né? O Dória tirou sarro, dizendo que o leão virou um rato, né? Então, agora daí o povo vai começar a fazer previsão que o presidente está fazendo uma estratégia, que isso, que aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sou pessimista. Provavelmente Bolsonaro vai terminar o mandato dele, provavelmente, mas eu não acredito que ele assuma em 2023. Isso para nós, olhando tudo isso de uma forma bem grotesca, nos dá aí 1 ano e 3 meses para dar uma respirada, né? Então, não adianta você querer se iludir, seja realista, porque eu acredito que o exército não deu apoio a ele. Eu acredito que ele não teve apoio daqueles que ele queria. Então, ele vai talvez terminar o mandato. E eu vou dizer aqui para vocês, ele mandou um avião buscar Michel Temer. E meu irmão, quem conhece Michel Temer, eu fico admirado em ver a mídia falando bem de Michel Temer. Michel Temer, ele sempre governou o Brasil nos bastidores, meu irmão. Michel Temer, ele é conhecido como vampiro. Vampiro. E Michel Temer, quem já estudou sobre Michel Temer, ele é um agente da nova ordem mundial desde 1989 no Brasil. E ele sempre foi infiltrado, passando informação do Brasil para a NOM. E, né, quando nós olhamos ele chamando um agente da NOM para resolver o problema, meu irmão, então quem estuda a história sabe que Michel Temer foi colocado no poder por 2 anos, eu já mostrei isso para vocês. Michel Temer foi colocado como presidente do Brasil para dar as riquezas, principalmente 3 milhões de hectares da Amazônia ele deu para o Banco Mundial e para 3 ONGs. Então ele só foi colocado como presidente do Brasil para dar a riqueza do Brasil de graça. E veja que foi no governo de Michel Temer que nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que não deu em nada. Então agora todo mundo está dizendo que é estratégia, confie no presidente. Não, meu irmão, ele teve que recuar para permanecer no poder. Ele teve que recuar e obedecer a NOM para permanecer no poder. E aí vem
né? Ele pediu para os caminhoneiros voltar para casa. Ele pediu a questão econômica do Brasil e tantas outras coisas, irmãos. É verdadeiramente, né? A gente sabe para quem os políticos trabalham, e os políticos não trabalham pelo povo. E talvez ele termine o mandato agora, né? Talvez ele termine o mandato. E aí vem a greve. Veja bem, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Os caminhoneiros estão parados ainda. Existem 15 pontos de paralisação em todo o Brasil. 15 pontos de paralisação. Eu vou fazer uma live de 1 hora só hoje. Nós vamos até às 10 horas. Eu tenho um compromisso. Mas eu preciso falar com vocês, irmãos. Eu preciso mostrar isso para vocês. O que está acontecendo, compartilhe essa live. E o que eu estou falando aqui é muito sério. Quem articulou a pacificação, entre aspas, que maquiou tudo isso, foi um agente da NOM. Vocês já viram que Michel Temer ficou 2 dias na cadeia só, eles não conseguem colocar a mão em Michel Temer. E outra, quem colocou o Xandão no Supremo foi Michel Temer. E Xandão conversou com o Bolsonaro hoje. O Xandão conversou com o Bolsonaro hoje. E aí agora o povo, né? O povo que não entende está achando que o Bolsonaro fez o povo lutar de bobeira. Não, meu irmão, Bolsonaro ele é um homem, um brasileiro como eu e você, que em cima dele existe um sistema. Ele tem que obedecer o sistema. E tá lá no YouTube dele. Ele assinou o acordo com o Clube Bilderberg para governar o Brasil. Então, eu não acredito que ele vai renunciar. Eu não acredito que ele deixe o poder, porque se ele renunciar aquilo que ele falou que poderia ser preso, ele vai preso. Ele vai preso, se ele renunciar, eles vão levar ele para a cadeia. Ele é inimigo declarado de toda a cúpula de Fernando Henrique, Lula, Collor. Diz que ele ligou para ex-presidentes hoje. Então você vê que a atitude que ele ia tomar, ele ia tomar uma atitude, mas eles barraram ele, meu irmão. Eles barraram ele não conseguiu fazer o que ele queria. Provavelmente o exército não aprovou. Provavelmente o exército não aprovou, e eu vou dizer, meu irmão, isso eliminou de muita gente morrer nessa nação. Dependendo do que iria ser feito, iria morrer muita gente no Brasil. As bolsas de valores estão em queda desde quarta-feira. Desde quarta-feira. O Zé Trovão já mandou o povo tirar o nome Bolsonaro de toda manifestação. Com certeza se sentiu traído, porque pensava que o presidente ia abraçar a causa dele e ele não tem como abraçar uma causa dessa. Porque ele está indo contra toda a política externa do mundo. E agora, meu irmão, os inimigos se fortaleceram em cima dele. E outra, a prova é que ele não falou ao povo, ele mandou uma carta para o povo. Ele não falou com o povo, ele mandou uma carta para o povo.
Então ele fez isso contrariado, porque ele não é de ficar mandando recado e muito menos carta. Ele quer, Deus abençoe irmã Marcília, irmão Rodrigo, ele sempre encara o povo. Então veja que ele mandou uma carta. Então aquilo ali foi contra todo o princípio e vontade dele, né? Aí o povo está aí, confie nele. Eu fico imaginando como é que deve estar os pastores aliados numa situação dessa. E eu vou dizer algo aqui, meu irmão. Eu não sei como é que você vai ver o que eu vou falar aqui, mas foi melhor. Foi melhor porque quando você olha para o mundo do jeito que está, pelo menos nós vamos ter mais 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses de respirar. O que vai vir em 2023 só Deus sabe. Mas pelo menos até o final desse mandato, a gente vai poder respirar. Ele não atravessou as linhas da Constituição. Então a gente vê aí que estava tudo projetado para acontecer algo e eles barraram ele hoje. Estava tudo pronto. Estava tudo pronto para acontecer algo no Brasil e barrar o presidente hoje. Barraram ele hoje. Deus abençoe o irmão Jaime. Aqui em Santa Catarina nós estamos com 16 pontos de paralisação no Brasil. 16 pontos de paralisação no Brasil. 16. Mas aqui em Santa Catarina os caminhões já estão os caminhões já estão circulando. Pelo menos eu tive que ir em Balneário Camboriú agora à tarde e estava o trânsito normal. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, se já abriu. O irmão Miros está dizendo que lá no Paraná parece que já está afrouxando, né? Agora vamos ver o que vai acontecer aí, que parece que os motoqueiros vão aderir à paralisação fim de semana em Brasília. E vamos ver se vai haver alguma coisa. Mas, irmãos, é um sistema muito forte. É um sistema muito forte. Eu acredito que as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção do que é o sistema, né? Não têm noção do que é o sistema. Nós estamos vivendo, né, um momento que de muita estratégia diabólica sobre o Brasil. E agora a esperança de muitos brasileiros, né, de que haveria uma intervenção, haveria uma mudança, haveria alguma coisa, caiu por terra. Então só nos resta orar. Eu fico imaginando os caminhoneiros, se tiverem que voltar embora, vão voltar envergonhados. O Trovão vai ter que se entregar, ele não vai conseguir ficar. Eu vi que teve deputados que entraram com habeas corpus para o Trovão, né? Com habeas corpus para o Trovão, pedindo para ele não ser preso. Que você vê que o intuito do Trovão, de Sérgio Reis, de Otoni de Paula, era que houvesse uma mudança, né? E aí vem essa fala que a irmã, teve uma irmã falou que nem Trump conseguiu, né? Irmão Mateus, eles derrubaram o Donald Trump com uma fraude gigantesca. E ontem ainda eu falei, né? Nem esquerda nem direita, são tudo
mãos que obedecem o governo invisível, né? E eu acredito, irmãos, né? E aí eu vinha falando outra coisa para vocês. É muito difícil a expectativa de uma nação inteira estar em um homem só, que é um ser humano como eu e você. É muito difícil, porque todas as expectativas dos brasileiros estavam em um homem só, Jair Messias Bolsonaro. Sim ou não? Eu acho muito difícil, irmão Cleides, até eu vi essa postagem comparando Bolsonaro a Hitler hoje. São mundos diferentes, mundos totalmente diferentes você comparar Bolsonaro a Hitler. Eu particularmente não concordo, né? Eu não concordo de chamar Bolsonaro de Hitler. Eu vou dizer que ele é um ser humano, como nós, com boas intenções, né? Como ser humano, ele tinha muitas boas intenções, mas ele não pode agir. Ele não pode agir, né? Ele não pode agir se não obedecer o sistema do governo invisível. Tem uma irmã que está aqui na live, né, falou que gosta muito de ouvir as lives, mas falou que eu estou muito pessimista. A questão não é ser pessimista. Não é questão de ser pessimista. É a gente olhar para o mundo, que é um mundo que está se transformando de esquerda e preparando o caminho para o anticristo. E o Brasil não está fora, né? O Brasil não está fora, né? Dessa estratégia política global. Ou o Brasil se adequa ao sistema ou eles passam por cima. Irmãos, é o futuro do mundo. O futuro do mundo é... Qual é o futuro do mundo? O futuro do mundo... O futuro do mundo é um salário básico universal, é o fim da propriedade privada, é toda a população mundial controlada pelo passaporte. O passaporte, que enquanto nós estávamos olhando para tudo isso, várias cidades e estados decretaram o uso do passaporte. Então é um novo normal de uma forma mundial. Então não é questão de ser pessimista, é você olhar as coisas como elas são. O Brasil está com uma inflação absurda, juros absurdos. Hoje aqui perto da minha casa eles estavam vendendo o litro da gasolina a quase R$7. Então assim, não tem como você olhar para o mundo e não ver o Apocalipse e não ver a Bíblia, né? Então existe uma realidade sobre o Brasil, minha irmã, uma realidade que é bíblica e não é sobre o Brasil, é uma realidade sobre o mundo, né? Aí quando o Biden ganhou e Israel perdeu, a direita perdeu nos Estados Unidos, perdeu Israel, perdeu na União Europeia. E na Ásia, a única potência global de direita conservadora e patriota é o Brasil. É o Brasil. Então, né? Não tem como você tapar o sol com a peneira agora. Eles vão vir contra o Brasil para acabar e desestabilizar o Brasil, porque o Brasil se torna de esquerda. Talvez não seja uma esquerda como a Venezuela, mas daqui para frente, meu irmão, daqui para frente, não espere, né, que vai haver aí agora um cenário político aí
de direita. Que o povo está com o Bolsonaro, por mais dessa decisão dele aí, ainda existe um povo, né, que acredita que as coisas podem mudar. Existe um povo que acredita ainda, né, que as coisas podem voltar para a normalidade. Mas, né, o Flávio Bolsonaro, né, pediu para o povo brasileiro, olha o que ele postou aí no Facebook dele, né? Ele sabe o que está fazendo, é para o bem do Brasil, confie no capitão. Né? Então, tá aí. A gente vê que ele mandou uma carta. A carta tem 10 parágrafos, né? 10 pedidos. Ele pediu, entre aspas, um perdão, que nunca atacou, né? Nunca atacou as instituições, mas é diretamente a um homem. Então, tá aí. Eu vou ler para vocês essa carta. Primeiro parágrafo, né? Olha o que ele disse. Nunca tive nenhuma intenção de agredir. Olha aí. Nunca tive intenção de agredir. Vamos ler a carta. Eu quero que vocês leiam comigo. Nunca tive a intenção de agredir qualquer dos poderes. A harmonia entre eles não é minha vontade, mas é determinação constitucional que todos, sem exceção, devam respeitar. Então ele já disse que não atacou, né? Não tinha intenção. Sei que boa parte das divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da fake news. E isso daqui é inconstitucional. O presidente, no seu exercício de poder, jamais deveria ser investigado pelo Supremo Tribunal. Mas na vida pública as pessoas exercem o poder, não têm o direito de esticar a corda, ponto 3, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a sua economia. Então, uma das coisas que eu vi no Pingo dos Is que falaram, meus irmãos, que o que mais pesou foi a questão da inflação e da economia. Que se ele desse um estado de sítio, se ele fizesse qualquer coisa, a economia do Brasil iria colapsar e já não está boa. Então os juros iam aumentar, a inflação iria aumentar e iria acontecer aí, meu irmão, iria acontecer um colapso na economia brasileira. Vamos ver o que mais ele falou, né? Então não podemos esticar a corda a ponto de prejudicar os brasileiros e a economia. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visam o bem comum. Em que pense suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Uma não, existem mais de 100 divergências. Mais de 100 divergências. Eu acho que é 124 decisões que o Alexandre de Moraes tomou que é totalmente inconstitucional. Sendo assim, parágrafo 6 da Carta do Presidente, sendo assim, essa questão deve ser resolvida por medidas judiciais. Então veja bem, o judiciário é contra ele. O judiciário queria impeachment ele. Que são tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero, veja bem, ele pede perdão indiretamente aos poderes. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição.
Sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Isso daqui, entre aspas, é uma realidade, porque quem não quis mais se reunir com ele foi o Fux. Foi o judiciário que não quis mais se submeter e houve essa ruptura entre os três poderes. Ponto 10. Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do Brasil. Deus, pátria e família, Jair Bolsonaro, presidente da República. E aí a mídia já caiu em cima declarando aí, né? Declarando aí. Agora, o que mais me assustou, meu irmão, aí veja bem, hoje ele fez uma declaração no BRICS, né? E aí, olha aí, Bolsonaro diz que o Xing Ling foi essencial para a gestão da pandemia. E isolado, como eu falei, o mundo está na mão da esquerda, meu irmão. Aí eles colocam isolado, Bolsonaro muda o tom e rasga elogios ao país Xing Ling. Por quê? Porque ele não tem outra saída. Ele não tem outra saída, ele está só. O Brasil, ele está minado pela esquerda. Nós temos todos os governadores do deserto, do Nordeste, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro na mão da esquerda. Aí nós temos, como eu mostrei ontem, olha só, eu mostrei ontem, tem uma bancada Xing Ling, o embaixador que esteve no México e agora está aqui, comprou a Argentina, agora está articulando na política brasileira. Então eu quero dizer a todos os irmãos que o que mais me chocou, né? O que mais me chocou nisso tudo, meu irmão, é essa imagem que você está vendo. Quando eu vi isso daqui, eu estava no carro, meu irmão, eu dei gargalhada. Porque o presidente da República mandou buscar Michel Temer para conversar sobre a crise institucional. Você sabe quem resolveu esse problema no Brasil, entre aspas, foi o maior agente da nova ordem mundial no Brasil. Irmãos, estude sobre o que eu estou falando. O MDB, eles estiveram no Congresso no país Xing Ling e disseram abertamente que o Brasil deveria adquirir os mesmos princípios Xing Ling dentro da nação brasileira. Então eu quero dizer a todos os irmãos que Michel Temer ele trabalha para o sistema da NOM no Brasil desde a década de 80, quando ele ainda não era nada. Puxa o histórico dele. E Michel Temer, ele cometeu muito mais crime do que Dilma Rousseff. Então agora, eu estou dizendo, irmão, que o MDB tem comunhão com o Partido Comunista Xing Ling. Existe um congresso que teve lá, existe um congresso que teve lá, que teve toda a cúpula do MDB dizendo que a política Xing Ling deveria ser a mesma aqui no Brasil.
Agora, quem mandou Michel Temer lá, meu irmão, foi o sistema globalista. Então eu estou dizendo que quem resolveu, eu entendo, irmão Mício, foi o sistema globalista que mandou Michel Temer lá. Eu acredito que o Bolsonaro ia dar mesmo uma cartada aí, e ele teve que voltar atrás. Ele teve que voltar atrás, a prova que ele voltou atrás, porque não foi ele que se pronunciou, ele mandou uma carta. Então agora, meu irmão, mandar um avião. Irmãos, o meu som está normal, tem irmãos que não estão ouvindo aí, mas muitos estão ouvindo normal, e para mim está normal. Está normal, né? Então agora, ir chamar Michel Temer para resolver o problema, eu falei na hora para a missionária Raquel no carro, a nova ordem mundial entrou no sistema e mandou ele retroceder. Mandou ele retroceder. Ele não pôde tomar atitude no Brasil. Ele não pôde tomar a atitude que ele queria tomar na nação brasileira. Então, meu irmão, eu já vou dizer aqui, daí o pessoal está dizendo, e aí as profecias do irmão Sandro Rocha? Caíram por terra as profecias do nosso querido irmão Sandro Rocha? Caiu por terra. Poderia ser um projeto para o Brasil? Poderia. Mas eu falei, o que eu falei para vocês? Só haverá mudança na nação brasileira se houver arrependimento. 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 E não houve arrependimento. Não houve. Não houve arrependimento. Então, eu não acredito que o exército vai entrar nesse páreo, meu irmão. O exército não vai entrar nessa guerra. O exército não vai entrar nessa guerra. E diz que o Bolsonaro hoje não falou só com o Michel Temer, diz que ele falou com os ex-presidentes do Brasil, vai saber com quem que ele falou. Imagina ele conversando com o Collor sobre essa crise, com o Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei com quem ele falou, né? Mas ele conversou com os ex-presidentes. Aí o Dória, para não ficar para trás, olha o que o Dória falou, isso aqui é para ir para cima mesmo. Dória cutuca Bolsonaro após recuo do presidente e o leão virou um rato. Né? O leão virou um rato. Misericórdia, meu irmão. E eu vou dizer, orem muito, muito, né? Aí você vai ver o discurso de Barroso, do Fux, presidente da Câmara, Pacheco, de governadores, de políticos estrangeiros, de toda a mídia que colocou o povo brasileiro aí como zumbis, que cegam, que vivem atrás de Bolsonaro. Todo o sistema, né, está querendo impeachment o presidente. E para ele dar um recuo desse, meu irmão, verdadeiramente é uma guerra. E aí eu volto a falar, é um homem
é um homem, Bolsonaro é um homem que agora está precisando da nossa oração, né? E eu vou dizer aqui novamente, diante de tudo que ocorreu, dá um tempo aí para o povo brasileiro dar uma respirada. Provavelmente o governo Bolsonaro termina o mandato até 2022. 2022. Ele vai governar, e se ele vai voltar em 2023, só Deus sabe. Só Deus sabe. E agora, meu irmão, com esse recuo, é capaz até de o exército entrar nas manifestações de caminhoneiro e mandar o povo embora. Então agora, né? A única coisa que nos resta, que nos conforta, é acreditar que não adianta, né? A profecia está se cumprindo. Então, existe outra coisa, outro agravante que poucas pessoas estão falando. É muita pouca pessoa que está falando, mas o indicado, o pastor que foi indicado para assumir a cadeira do Supremo, até agora não passou pela sabatina. Veja que até isso eles não obedecem o presidente. Um entrou. Agora, o que foi indicado agora, que é extremamente evangélico, eles não deixam entrar. Nem a sabatina o Senado colocou o camarada. Então veja que ele quis mudar diretor da Petrobras. Não quiseram deixar. Polícia Federal, não quiseram deixar. As decisões mais importantes para governar um país, o Supremo barrou. Então, meus irmãos, algo muito forte fez. Algo muito forte fez o presidente dar um recuo desse, né? E eles não querem aceitar o indicado do presidente. Deus abençoe irmã Icla Etienne, a irmã que falou aqui para mim não ser tão pessimista. Irmã, não estou bravo não, eu respeito posicionamento de cada um, eu também quero o melhor para o Brasil, mas o Brasil está sendo atacado pelo país de bandeira vermelha, está minado. E aí, meus irmãos, agora, né, nós devemos orar muito, né? Porque nós vemos aí uma estratégia mundial vindo sobre o Brasil, e eu repito, amanhã à tarde eu vou fazer uma live com o pastor Giovanni às 17 horas, e eu repito, meu irmão, quem paralisou a crise institucional no Brasil não foi Michel Temer, foi a Nova Ordem. Ele é um agente da Nova Ordem no Brasil, ele obedece à Nova Ordem do Brasil. Eu já mostrei em lives aqui que na última semana do governo Michel Temer, Sarney Filho, que também é do MDB, deu 3 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial. 3 milhões de hectares por $60 cada hectare. Deu de graça. É a mesma coisa que dizer, ó, toda essa terra aqui do Brasil pode levar embora de vocês. E foi no governo Dilma, Lula e Michel Temer que eles minaram o exército e toda a polícia do Brasil, para que não ocorresse o que poderia ter ocorrido essa semana. Então isso é a mão invisível, é o governo invisível, que é o que governa as nações, que governa as mídias, que governa os bancos, que governa as agências secretas. Então, irmã Tânia, foi 3 milhões de hectares.
Michel Temer deu de graça para o sistema globalista. Então ele só foi colocado no Brasil para abrir as riquezas do Brasil para eles levar embora. Então tá aí, vamos orar pelo nosso querido irmão Sandro Rocha. Irmãos, todos temos que entender uma coisa. Deus mandou Jonas ir para Tarsis, mandou Jonas ir para Nínive. E Jonas foi para Tarsis. Então Deus tinha um propósito para Nínive e Jonas tentou fugir do propósito. Aí Deus sabendo que Jonas poderia fugir, Deus criou um peixe. Então existe sempre a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. E existe então a manifestação da vontade permissiva de Deus. E se Deus está permitindo o Brasil caminhar para onde está caindo, se Deus está permitindo o Brasil caminhar para onde está caindo, é por causa da corrupção, principalmente nos altares dessa nação. Aí vem essa notícia que o irmão Luiz está dizendo aí, do passaporte na Austrália. Deixa eu falar algumas notícias para vocês. Teve um terremoto hoje no Amazonas, 4,8 na escala Richter. Teve um terremoto hoje no Amazonas, 4,8 da escala Richter. Olha aí. Bolsonaro pediu o fim, e o áudio era dele, o ministro dos transportes aí, da infraestrutura, falou que o áudio era dele. Aí olha como a mídia é. A mídia já colocou que o governo diz, olha aí, os caminhoneiros, o governo anuncia que não há mais bloqueio de caminhões nas rodovias. Por quê? Porque é uma estratégia. Se a mídia começa a falar, presidente manda o povo voltar, o que os caminhoneiros vão fazer, meu irmão? Mas ainda permanece, olha aí, até agora às 15 horas, a R7 também disse isso, ó, 16 estados mantêm a paralisação, e eu acredito que os caminhoneiros não vão regressar. E muitas pessoas vão aderir agora, e aí é uma revolta agora contra o próprio sistema, né? E aí vem a ordem pelo caos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Né? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e que possamos nos conscientizar que é a última hora, né? Que possamos nos conscientizar, meu irmão, que é a palavra de Deus que está se cumprindo, que infelizmente o que prevalece não é a vontade do povo, mas a vontade dos governantes. Eu falei para vocês para quem os políticos governam, e político não governa para o povo. Então agora, meu irmão, né? Esse papo de paz e prosperidade. Aí vocês lembram do irmão que me desafiou, falou, agora vamos ver se o que o Senhor profetizou para o presidente é verdade ou é mentira. E eu não falo isso daqui para me vangloriar, longe de mim me gloriar, senão na cruz de Cristo, meu irmão. Mas a realidade da palavra é tão clara, é tão nítida, que muita gente não quer acreditar porque é tão claro, é tão nítido, que as pessoas não querem acreditar. Que as pessoas não querem acreditar.
Então tá aí, é um dia aí para meditarmos. E eu vou dizer, meus irmãos, orem, né? Orem pelo presidente, orem pela sua esposa, orem pela sua família. Isso é o nosso dever de cristão, orar por ele. Esse é o nosso dever, é a Bíblia, é bíblico, é bíblico. Romanos 13, nós devemos orar por toda a autoridade, e ele está precisando da nossa oração. E quem dera, irmão, ele consiga permanecer no cargo até o fim do mandato. Quem dera ele consiga permanecer lá até o final de 2022, que é um tempo ainda que nós vamos ter para respirar no Brasil. Porque se a esquerda tomar o poder, o primeiro povo a ser perseguido vai ser os pastores que deram sustentação ao governo Bolsonaro. Então agora está aí a articulação política. Eu acredito que vai retroceder, é por isso que eu estou dizendo, meu irmão, vai retroceder muita coisa com essa decisão do presidente, vai acalmar muitos ânimos e ele pode permanecer governando até o final do seu mandato, né? Bolsonaro disse na live agora que o movimento dos caminhoneiros vai até domingo. E se passar de domingo, ele disse que o Brasil vai ter problemas seríssimos se os caminhoneiros permanecerem. Sabe o que vai acontecer? Os caminhoneiros vão voltar a trabalhar e vai voltar à normalidade, né? Então, que oramos, que possamos orar, né? Que possamos orar, porque a vinda de Cristo está muito próxima. Fizeram uma grande cortina de fumaça, fizeram todos nós ficarmos olhando para ela. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, e que Deus tenha misericórdia do presidente dessa nação, né? E o dragão está aqui no Brasil já, né? E está criando raízes poderosas, né? Então, o nosso dever é orar. O nosso dever é orar, né? O nosso dever é orar, é colocar a nossa vida no altar de Deus. E eu acredito ainda que vai surgir a terceira via, terceiro candidato à presidência. Escute o que eu estou dizendo. É capaz eles apresentarem outro candidato. Pode surgir ainda um outro candidato que possa apaziguar tudo isso daí, e daí nem Bolsonaro e nem Lula, e eles colocarem uma pessoa que vai obedecer o sistema. Então, é muita coisa acontecendo, né? É muita coisa acontecendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Então, vamos colocar aí a nossa vida diante de Deus e vamos crer, né? Vamos crer, né? Que Deus está no governo. Eu falei ontem, irmão Luiz Oliveira, sobre o terremoto no México e o que aconteceu, o clarão que apareceu no céu, né? Então agora a nossa saída é o céu. A irmã Cida está certa. A nossa saída é o céu. Irmãos, amanhã, 6 horas da manhã, eu preciso sair agora, 10 horas, né? Eu preciso sair,
O pastor Giovanni está com uma live agora também falando sobre esse assunto. Pastor Giovanni do canal Povo da Fé também está lá falando sobre esse assunto. Não deixe de nos ajudar, né? Não deixe de nos ajudar, de semear na obra no reino de Deus, né? Nós precisamos muito, mas muito mesmo da sua ajuda, da sua semeadura, né? Que você possa semear no reino de Deus. E está aí tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. É a Bíblia que está se cumprindo, é a palavra de Deus, né? E não temos como escapar de um cumprimento tão claro, tão nítido, né, da Bíblia Sagrada. E glória a Deus, meu irmão, porque a Bíblia está se cumprindo. Glória a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Que ela não é palavra de homem, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus está se cumprindo de uma forma sobrenatural. Glória ao nome de Jesus, ao Deus da palavra. Ao Deus da palavra. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Amanhã, com os ânimos mais equilibrados, nós vamos continuar esse assunto. Vamos ver a verdadeira intenção de tudo isso. Mas pode ter certeza do que eu estou dizendo. O sistema da NOM paralisou aí, né? O que para muitos aí eles colocaram como um golpe, como um estado de sítio, como uma intervenção federal, né? E não vai haver nada disso, com certeza não. E o que pode acontecer, né, é o presidente continuar o seu mandato até o final de 2022. Eu acredito que muitos ânimos regressaram e muita coisa aí, né? Então, Michel Temer foi o agente da NOM utilizado para paralisar. Então, que Deus tenha misericórdia. Amém? Então, irmão, Benon, bastidores da nova ordem mundial. Ninguém te bloqueou, é que você fica repetindo muitas mensagens e aí as pessoas bloqueiam porque repete demais e incomoda. Então, quando você mandar uma mensagem, manda uma mensagem. Olha, você já está repetindo demais a mensagem e por estar repetindo muito, a gente vai silenciar você, para você não ficar repetindo a mensagem. Então, irmãos, quando vocês mandarem mensagem aqui, não adianta vocês ficar repetindo, né? As pessoas lêem e aí as pessoas ficam repetindo, né? Então, agora o governo vai articular com os poderes, irmãos, e vai permanecer no poder até o final de 2022. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Eles vão apaziguar tudo para permanecer no poder até 2022 e continuar governando da forma que está. Então, meus irmãos, vamos orar agora. Eu quero agradecer a audiência de todos. 6 horas da manhã nós estamos aqui no propósito. O nosso propósito está uma bênção. Deus já operou coisas sobrenaturais 6 horas da manhã conosco, né? Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos entender mais de profecia e vamos estar com o nosso coração no céu, porque a vinda de Jesus é uma realidade para essa geração. Aleluia! Deixa eu orar por vocês. Pai, muito obrigado por mais uma live, por mais um momento na Tua presença. Derrama da Tua bênção, do Teu amor, do Teu poder, da Tua unção sobre a nação brasileira. Senhor, abençoa o Brasil e que seja estabelecida a Tua vontade e o Teu querer sobre essa nação.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a nação brasileira. Senhor, que como teu povo possamos estar prontos a obedecer e a ouvir a tua voz e a descer na tua presença e a ter comunhão plena e íntima contigo, Senhor. Ó Deus, que o teu povo venha acordar e despertar, que o governo mundial está agindo debaixo do espírito do anticristo. E a tua igreja ela é governada pelo Espírito Santo, que irá nos conduzir ao teu encontro a qualquer momento. Senhor, alegra o coração dos salvos, porque a tua palavra está se cumprindo. Abra as visões do teu povo para enxergar que a tua palavra é a verdade, glória a Deus, e que a tua palavra não cai por terra. Oh, amado da nossa alma, desperta o teu povo e aviva a tua obra nesses últimos instantes da tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos de uma forma poderosa. Deus abençoe irmã Nilza, irmã Bruna, irmã Maria, irmão Eduardo Veiga. Irmãos, eu vou repetir aqui, orem pelo pastor Sandro Rocha, é um grande homem de Deus, e orem pelo presidente Bolsonaro, é o nosso dever. Não adianta que vocês dizem, o pastor Sandro Rocha caiu indiscreto, o pastor Sandro Rocha é um charlatão, igual aquele pastor Ezequiel lá que falou que ia morrer um monte de gente e não morreu ninguém. Irmãos, vamos julgar a profecia e orar pelos profetas. Amém? É aquilo que eu sempre digo para você, a pessoa faz 100 coisas certas, se ela faz uma coisa errada, as pessoas vêm tacando pedra só naquela coisa errada que a pessoa fez. Olha o histórico desses homens de Deus. Olha quem eles têm a vida com Deus, quantas mensagens que eles entregaram que aconteceu. Então não taquem pedra agora, não é hora de tacar pedra, é hora de orar. É hora de orar um pelos outros. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar, nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para o trono, nós estamos caminhando para a glória. Então vamos orar. Vamos orar pelo nosso querido pastor Sandro Rocha, vamos orar pelo presidente dessa nação, vamos orar pelo Brasil, vamos orar. É o nosso dever, é descer na oração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua família. E amanhã às 20 horas e 30 minutos nós vamos entrar ao vivo com as questões da manifestação e também sobre o que vai acontecer nesse desdobramento político nacional. E é muito importante estarmos alerta. Amanhã eu vou estar falando também sobre essa mulher aqui, né, que declarou, né, abertamente, secretária de saúde da Austrália, que vamos ser rastreados. Vamos ver como vai ser o rastreamento dos contatos da nova ordem mundial. Ela falou publicamente que todos nós seremos rastreados. E é por isso que eu tenho falado para vocês que o passaporte da picada será o único mundial dentro de um controle global. E o futuro desse passaporte é se transformar em dinheiro digital e aí o implemento da marca da besta. Jesus está às portas. Aleluia! Jesus está às portas. Jesus está às portas. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome